Por conta da decisão de um tal de José Antônio, que hoje tem um poder muito grande nas mãos graças a Lula, você, cidadão brasileiro, assume uma dívida bilionária a ser quitada. Calma que eu vou explicar direitinho para você nesse vídeo. Vem comigo. Depois de ter sido consultor jurídico do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT, de ter sido assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados, de ter sido advogado do PT nas campanhas de Lula em 1998, 2002 e 2006, de ter sido subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República durante a gestão de José Dirceu como ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Lula e de ter sido ainda advogado-geral da União, indicado por Lula em seu segundo mandato, José Antônio Dias Toffoli foi indicado por Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, indicado pelo mesmo Lula que em 2022 disse isso. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Mas isso foi dito em campanha. E campanha é campanha, mandato é mandato. Pelo menos para Lula. Bom, eu não sei se você está lembrado, mas ainda em dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli decidiu suspender a multa de mais de 10 bilhões de reais da JF, que havia sido estabelecida no acordo de leniência da empresa. Aliás, essa matéria do G1 que eu acabei de mostrar até cita que essa suspensão se dá pelo acolhimento do ministro a um pedido feito pela defesa da empresa, mas em nenhum momento cita a parte mais, digamos, estranha dessa história. A esposa de Dias Toffoli é uma das advogadas da empresa. Pois é, a liminar autorizada pelo ministro tinha como parte Roberta Rangel, que é a esposa do ministro Dias Toffoli. Ah, e sabe quem também atua na defesa da empresa? Ricardo Lewandowski, que na data da decisão e da publicação dessas matérias era ex-ministro do STF e estava sendo cotado para assumir o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, ele já não é mais cotado. Agora, ele já foi confirmado como novo ministro da Justiça. Enfim, tudo isso que eu contei até aqui foi o que aconteceu ainda no mês passado. Agora eu vou contar a parte recente e também como você entra nessa história. Essa multa que havia sido imposta à JF obviamente não era fruto do acaso, era por conta da participação em casos de corrupção e era uma espécie de compensação pelos prejuízos causados. Mas como a multa foi cancelada pelo ministro Dias Toffoli, essa conta deixa de ser responsabilidade da empresa e acaba sobrando, adivinha para quem? Para você, cidadão brasileiro. Pois bem, o atual presidente da Caixa, Carlos Vieira, que por sinal não custa lembrar que chegou ao cargo depois de Lula ter tirado Rita Serrano, que havia sido indicado por ele próprio, para que ele pudesse colocar no cargo um aliado de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e o aliado escolhido foi Carlos Vieira. Esse Carlos Vieira afirmou nessa segunda-feira, 15 de janeiro, que o banco está estudando quitar sua dívida com a FUNCEF, a Fundação dos Economiários Federais, e reduzir o valor pago aos aposentados da Caixa para equacionar os prejuízos causados pela corrupção. Mesmo que você não seja aposentado da Caixa, não se preocupe. A Caixa é um banco público, portanto, o dinheiro é público, portanto, é do seu dinheiro que nós estamos falando. A matéria do Metrópolis traz ainda que o Ministério Público Federal havia identificado fraudes bilionárias em fundos de pensão federais nos últimos anos, como foi o caso da FUNCEF, e como consequência disso, o rombo passou a ser dividido pelo patrocinador, a Caixa, e pelos aposentados do banco. Com o acordo de leniência da JF, parte desse prejuízo vinha sendo pago pela empresa, que havia se comprometido a repassar 1,75 bilhão de reais à FUNCEF. Mas aí a decisão de Toffoli no mês passado faz com que não apenas esse pagamento seja interrompido, como ainda deve fazer com que o fundo devolva os 133 milhões de reais que havia recebido. Mas calma, se lhe consola, não é apenas com o prejuízo da Caixa que você precisa arcar, é com o das outras estatais também. Os dados divulgados pelo Banco Central recentemente, que mostram os resultados do saldo primário em 2022, mostram que as estatais tiveram um déficit, ou seja, prejuízo de 3,2 bilhões de reais. No comparativo feito pelo Poder 360 entre os resultados anuais desde 2002, é possível perceber que o prejuízo das estatais no primeiro ano do atual governo Lula só não foi um recorde histórico, porque o governo de Dilma Rousseff conseguiu ser ainda pior em 2015. Já o saldo primário do governo central em 2023 foi de 137 bilhões de reais de déficit. E mesmo com a ajuda dos mais de 20 bilhões de reais de superávit dos estados e municípios, o resultado consolidado, que é a junção de todos os valores, ainda assim foi o pior da história, excluindo, é claro, a pandemia, que é o único cenário excepcional nesse comparativo. E essa conta sobra para quem? Adivinha?
para você, cidadão. O governo Lula não considera em hipótese alguma enxugar o Estado, reduzir os gastos funcionais. Então a única alternativa que resta é aumentar a arrecadação, ou seja, mais impostos. E antes de finalizarmos o vídeo, tem mais duas coisinhas que eu preciso mostrar a você. Mas antes eu só quero lembrar que a única forma de garantir que você receberá os conteúdos que nós publicamos aqui no canal é se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Então, se você ainda não o fez, esse é o momento ideal. Bom, vamos lá. Primeiro, o governo postou no canal do Lula no YouTube um vídeo naquele visual todo moderninho que eles vêm adotando e que chega a me dar um arrepio só de olhar, para anunciar que Lula sancionou duas leis relacionadas à cultura, estabelecendo agora até cotas para telas. Olha, gente, estamos aqui num momento muito especial para nós, Ministério da Cultura, para o setor audiovisual brasileiro, porque estamos aqui para o presidente sancionar duas leis das cotas de tela, do cinema e da TV paga. Todos nós aqui, presidente, muito felizes por esse momento, da importância que é para o cinema brasileiro a retomada das cotas de tela para a exibição do mercado da nossa produção cinematográfica. O que diz essa lei? A cota da TV paga 3696, ela estabelece que temos que ter 3 horas e meia semanal de conteúdo brasileiro produzido por produtora brasileira independente na programação em espaço qualificado. O povo só precisa de oportunidade e de bom filme para ele poder frequentar a sala de cinema. Portanto, querida Margarete, mais uma vitória da cultura nesse país. E viva a cultura! E viva a cultura! E viva a cultura! Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma bosta! E segundo, nessa segunda-feira, 15 de janeiro, Lula recebeu o presidente do Paraguai em Brasília. Na breve declaração feita à imprensa sobre esse encontro, Lula mostrou o seu bom português ao soltar essa frase. Todos vocês da imprensa brasileira e da imprensa paraguaia sabem das boas relações que eu tive com o Paraguai nos meus primeiros mandatos meus. Meu Deus. Depois dessa, eu vou embora. Um grande abraço grande e até o próximo vídeo próximo.